animou bem, puxou bem aí o concerto de Roberto Carlos para essa segunda-feira. É bom animar mesmo. Mas olha, vamos começar falando de Palmeiras. O Palmeiras que empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto. O Palmeiras que jogou desde o último Seleção 2 vezes, né? Jogou na sexta-feira contra o São Paulo e jogou neste domingo com o Botafogo. De domingo a domingo, o Palmeiras. Essa campanha do time paulista. Perdeu a Supercopa, perdeu a Recopa ou deixou de ganhar para o Defensa e Justiça. Perdeu o Clássico para o São Paulo, que foi na sexta-feira. E ontem empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto. Mas olha, é bom lembrar, é bom sempre lembrar, não tirar de vista, como gosta de dizer o PVC, que no meio disso tudo tem um Palmeiras que não é necessariamente ali o titular, que chegou em 2 taças e não ganhou, talvez por detalhes, mantendo aí a sintonia com o aniversariante do dia. Luiz, difícil analisar esse time pré-Libertadores no meio disso tudo? Então, o que tira de Gabriela, lição? Eu acho que tem algumas lições, assim, você sabe que eu fico às vezes me perguntando por que a gente está de uma forma tão exacerbada na era do cancelamento, enfim, na era do tudo tá ruim, tudo não presta, só o que eu penso, o que eu acho, o que eu sigo é legal. Porque ficou chato, sabe? É um desgaste, é meio tóxico que nós estamos vivendo. Aí o cara pode falar, puxa, que cara antiquado que está falando aí na televisão, mas não é nesse sentido, é no sentido de você conseguir entender o outro lado e fazer disso algo que traga um comum para as pessoas. Então, o Palmeiras, certamente o que está pegando é o jogo da quarta-feira. Porque o Palmeiras contra o São Paulo jogou contra um time diferente do time que é o titular. Né? O jogo da quarta-feira, claro, a final da Recopa, que é você perder pro Defensa e Justiça do jeito que perdeu, com gol no finzinho, estava empatando, estava conquistando, depois de ganhar o jogo lá, estava conquistando o título, ainda teve a chance da prorrogação, o Gustavo Gomes errou um pênalti. Mas aí eu faço a seguinte reflexão, o Led e o Pedrinho, que me entendam, deu ser um pouquinho mais longo, né? No jogo do domingo contra o Flamengo, que do ponto de vista emocional, ele foi um jogaço, foi prazerosíssimo. É um jogo que nos apresentou problemas nos 2 times. Mas aí o Ranzinza está de volta. O Luiz Roberto é boladão. Ele faz de conta que é alegre, festivo com o Roberto Carlos. Agora lá vem ele com as críticas. Mas Lédio e Pedrinho, o jogo não foi tudo isso do ponto de vista de um jogo bem jogado. De um jogo que você tem poucos erros, tanto do ponto de vista tático como do ponto de vista tático individual. Mas você teve grandes chances de gol. Sim, o espetáculo enquanto emoção, enquanto algo para ser visto e você se emocionar e se divertir, foi bem legal. Agora, para você analisar o pontapé da temporada, os 2 times apresentaram muitos problemas. É a minha visão, eu posso estar enganado, fiquem livres aí para discordar e baixar o porrete aqui no narrador. E para dizer que então, aí vem a quarta-feira, que os problemas ficam exacerbados, os mesmos, só que com um componente a mais, o desgaste, porque o jogo de domingo foi na secura de Brasília, que também foi na quarta, mas domingo estava mais seco, quarta não estava tanto. Num horário de muito calor, de muito desgaste físico e mental no começo de temporada. Isso conta, é óbvio que isso conta. Né? O Flamengo tentou e conseguiu em um dia o jogo contra o Vasco, mas de qualquer forma na quinta-feira foi mais um componente, o Vasco mereceu, jogou mais, a estratégia do Vasco foi mais legal do que a do Flamengo, mas a gente teve um Flamengo assim, apático, estranho, e com as 3 mudanças táticas feitas por conta da ausência do Arrascaeta, também teve implicância no jogo, mas problemas do domingo surgiram na quinta, e aí o Palmeiras joga com 2 times reservas. Gente, o jogo de ontem, eu preciso até ler, anotei aqui a escalação. O Everton, aí jogou com 3 zagueiros, né? Os 3 zagueiros do jogo de ontem foram o Kusevich, Renan... O Kusevich e o Vanderlan, né? Vanderlan. Isso. Aí Garcia, o Fabinho, o Esteves e o Vinha. A gente está vendo imagens do jogo. O pessoal de Ribeirão, dos meus estádios preferidos, estádio de Santa Cruz. Só que a iluminação continua uma boate. Aí jogou Giovani,
o Wesley na outra ponta e jogou o Elias lá de centroavante, né? O 27, né? O Rafael, o Papagaio, né? Que agora... Rafael, sei lá como que é que ele chama. Papagaio, desculpa, Papagaio. Rafael Elias, Rafael Papagaio. Então é um time muito diferente daquele que o Palmeiras pode jogar. E aí achei que o Abel, ele respondeu às pichações, e a pichação dessa vez tem um componente diferente, não é fora Abel, né? Acorda, Abel! Ou seja, você ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil, nos deu alegrias que não sentíamos há muitos anos, então não vai ser fora, vai ser acorda. Ah, que exagero, a temporada está começando, o Palmeiras refez o time, o Palmeiras continua sendo protagonista no futebol brasileiro com um time com um elenco completamente diferente de 3 anos atrás. Então, está tudo assim dentro do possível. Eu acho que isso tudo só prejudica o foco que eles têm que ter. E o Abel, na resposta, disse que se o treinador estiver atrapalhando, a primeira coisa que ele faz é se mandar, é ir embora, não deixar aberto. Não vai acontecer, porque o Abel tem muito a contribuir e é uma escolha acertada do Palmeiras. Seria uma loucura agora você dar ouvidos aos canceladores de plantão. É a minha visão, mais ou menos assim, que eu tenho, viu, Gabi? Você chamou, Luiz? Vamos mostrar para quem não viu. A gente não costuma mostrar muito pichações e protestos, mas esse é muito significativo. O acorda Abel, significativo por isso, talvez pela aberração que o Luiz Roberto está colocando. Acorda Abel, bem-vindo 2021. Fora Luan, Scarpa, Mike, Lucas Lima, Zé Rafael, Marcos Rocha, Luiz Adriano. Queremos jogadores. Essa é uma pichação que serve até de bloco de carnaval, né? Porque ela cabe tudo nesse queremos jogadores, inclusive no time do Palmeiras. Antes de eu passar para o Lédio e para o Pedrinho, vamos ouvir o Abel comentando a respeito. Olha, eu prefiro, sabem, quando nós olhamos para o copo meio cheio, eu quero deixar aqui um aviso para toda a gente. Quando eu for o problema do clube, quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema do clube, da mesma maneira que demorei um dia a decidir vir para aqui. Quando o treinador for o problema do clube, nós resolvemos esses todos os problemas, mas eu prefiro valorizar todo o apoio que tivemos hoje. Obrigado, equipa, obrigado, professores. Como eu disse antigamente, as pessoas têm pouca memória, mas eu gosto de futebol, é disto que eu vivo. Infelizmente, as pessoas valorizam a parte negativa. Não tem problema nenhum, podem pintar o que quiserem, podem xingar o que quiserem. A gente vai lá o outro dia e pinta, e lava, e põe outra vez verde. Eu só quero que esses sócios que escrevam o que quiserem, que se lembrem um bocadinho do trajeto que estes jogadores fizeram, que este treinador fez e que esta equipa fez, porque isto nós temos que pensar todos muito bem. Tem que pensar o presidente, tem que pensar os jogadores, tem que pensar o treinador, e temos que pensar todos que somos um. E se só somos um quando ganhamos, então vamos ter que repensar o nosso lema. Ou somos todos um quando ganhamos, ou então, se calhar não estou aqui a fazer nada. Se pensarmos assim, eu não estou aqui a fazer nada. Lédio Carmona, tem razão, torcedor do Palmeiras, ou torcedor não, né? Parte da torcida, integrantes, alguns que estiveram ali pedindo para que o treinador acorde? Não, claro que não. Eu acho que tem direito de se expressar, enfim, pichando o muro, comentando em rede social. Eu acho que as redes sociais, eu sou um usuário das redes sociais, mas ao mesmo tempo eu acho que elas contaminaram demais a sociedade, porque há uma ânsia por expressar opinião, por aparecer, por expressar opinião e por vilanizar alguém. Em qualquer assunto você tem que vilanizar alguém. E no caso do Palmeiras resolveram vilanizar o Abel Ferreira, entendeu? Eu até tenho questões com o Abel, eu acho ele um bom treinador, eu não mexeria no Abel, torço para ele ficar, acho que ele tem um trabalho a ser desenvolvido. Acho que eu tenho questões com ele em relação a algumas escalações. Ele tem algumas preferências. Eu preferia ver o Palmeiras sempre mais jovem, mais com a garotada. Ele tem jogos que ele usa uma escalação, acho, na minha opinião, mais conservadora, que trava o time. O time não consegue ter o movimento que poderia ter com os meninos. Se ele apostasse mais sequencialmente nos meninos. Mas o jogo de ontem e o jogo de sexta-feira, como diz o Luiz Roberto, não tem nenhum
não tem nenhum peso nessa discussão. Foram dois times reservas, alternativos, para cumprir o protocolo, para cumprir a tabela. O jogo contra o Flamengo, eu acho que foi um jogo muito aleatório, muito bom, bem divertido, mas um jogo, como se diz em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, muito faceiro, né, dos dois lados. Então, você tinha muito espaço, não é exatamente... Foi muito bom de ver, mas tinha mais espaço que normalmente o futebol oferece. Mas o Palmeiras competiu com o Flamengo. Poderia ter vencido o Flamengo, como poderia ter perdido. Foi um jogo igual. Então não teve vergonha nenhuma ali no jogo. O jogo foi resolvido nos pênaltis e realmente contra o defensa, acho que os nervos atrapalharam o Palmeiras entrou pilhado demais, acabou sendo surpreendido. Acho que esse é o resultado a ser discutido, porque o Palmeiras estava tão fora do tom contra os argentinos, que, diga-se de passagem, a gente sempre perde isso de vista, né? É um bom time o Defensa e Justiça. Ele só estava disputando a Recopa Sul-Americana porque ele ganhou a Copa Sul-Americana. Então não é um time qualquer. Então o Palmeiras não estava jogando contra o vento. Então ele poderia perder o jogo, como perdeu. Então a gente fica buscando só porque o Palmeiras perdeu, mas também ninguém pergunta por que o Defensa ganhou, né? Isso é um mal que o brasileiro tem, né? Só o brasileiro sabe jogar bola. Só ele sabe ganhar um jogo. Ele nunca é derrotado. Ele é que perde. Então, enquanto a gente tiver esse raciocínio, a gente não vai avançar na discussão. Então, aí as redes sociais para contaminar ainda mais o ambiente. Evidentemente que tem gente em rede social que vale a pena ler. Mas, na minha opinião, a maioria não vale. E aí eu só faço a pergunta, você quer mandar o Abel Ferreira embora? Vai botar quem no lugar dele? Quem é melhor do que ele para botar no lugar dele? Para executar o trabalho que ele executou até agora. Se ele é tão ruim assim, qual é a solução? Uhum. Pedrinho, eu coloco para você essa questão que o Lédio apontou de que ele gostaria de ver um time um pouco mais jovem. Sem falar do acorde da Abel necessariamente, mas os dois resultados contra o Defensa, embora o primeiro tenha sido uma vitória, mostraram uma equipe com algumas deficiências. Passa por aí, qual é a resposta que o time do Abel tem que dar em campo, em termos de mudanças táticas, ou não são mudanças táticas, são mudanças técnicas mesmo? O que você acredita que seja o caminho para o Abel dar uma resposta? Gabi, primeiro o que o Lédio e o Luiz eles abordaram foi perfeito, e eu ainda queria acrescentar algo. Fazendo os meus estudos aqui, eu estava procurando algo para fazer uma analogia, e eu fui ver a produção da Ferrari, né, do carro. Quando você vai produzir a sua Ferrari, você demora de 18 a 24 meses para produzir um carro. Um carro de qualidade, um carro acima da média. E a gente quer um time perfeito em 5 meses de trabalho. É uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, Gabi, e eu acho que a gente pode ajudar muito o futebol, a gente que está aqui na comunicação, para mudar o comportamento dos torcedores, em diversos aspectos. Por isso que eu falei, quando o Grêmio perde para o Del Valle, e alguns termos são usados como vergonha, a gente está incentivando ao torcedor a ir lá e bater no jogador e pichar um muro. Porque quando você fala vergonha, o torcedor pode interpretar que o jogador não correu e fizeram um corpo mole. E o contexto do jogo não é esse. É um esporte onde o Del Valle hoje tem um futebol e uma ideia melhor do que a do Grêmio. Com relação ao Palmeiras, aquele jogo do Flamengo, que citou muito bem, o Lédio também, que foi um jogo, para quem assiste, fenomenal, com chance, com oportunidades de gol, mas no aspecto tático, sem querer ser chato, isso só aconteceu porque as equipes ofereceram espaços para outra equipe, porque não conseguiram pressionar quando perdiam a bola, e aí dava espaço para o contra-ataque, e a transição defensiva do time que estava sendo atacado era muito lenta. Com isso tudo, né, nós tivemos algumas oportunidades de um jogo muito legal de se assistir. A gente está falando no aspecto de uma visão de comissão técnica. A comissão técnica tem que pegar aquele jogo, as comissões, e avaliar de uma forma calma quais os aspectos que eles têm que corrigir. Então, aquele jogo ali demonstrou muitas coisas que a gente também tem que levar em conta. O calor, o início da temporada, jogos quarta e domingo, a todo momento jogadores desgastados, então não dá para você manter o mesmo ritmo. Eu só não consigo entender por que a gente ainda
dar valor para uma pichação dessa, Gabi. Sabe por quê? Para mim isso é política. É alguém da oposição que manda os torcedores irem lá fazer isso, porque eu não vejo lógica. E eu tenho certeza que o Abel não colocou 50% porque ele pensa de futebol. Ele não tem nem tempo para isso. Por isso que os treinos hoje eles têm uma intensidade enorme, porque o treinador ele tem que fazer em 2, 3 sessões de treinamento, que levaria 15 sessões, porque ele tem que recuperar o jogador, descansar o outro, botar a metodologia de trabalho. Então, assim, eu acho que a gente pode contribuir muito, Gabi, com as nossas informações, uma visão diferente, respeitando o processo. Eu tenho praticamente 1 ano e meio aqui na transmissão, na Globo, né? Eu devo ter mais diversos defeitos. Todo dia eu acabo um programa, eu falo, pô, será que é aquilo? Imagine se as pessoas avaliassem um trabalho, como muitas vezes a gente avalia os trabalhos dos treinadores. Eu já tinha sido mandado embora. Porque também a gente cresce todos os dias nas nossas funções. E o futebol, a gente tem que mudar a cultura do torcedor. O torcedor ainda está com aquela coisa raiz e isso acabou. Eu vejo a gente, não estou querendo ser chato, mas a cada atitude dessa, nós estamos dando passos para trás. Nós estamos se distanciando do que é o futebol moderno. E desculpe me alongar. Imagina, Pedrinho, você está certo. É uma reflexão que a gente faz e o quanto que os dirigentes estão suscetíveis a esse tipo de pressão, né? Quanto que eles conseguem manter, aí a gente vai discutir depois um pouco, mas conversar André Hernan, porque ele conversou com o dirigente, a gente falava sobre a responsabilidade dos dirigentes e o quanto que eles estão suscetíveis a isso. Você conversou com dirigentes do Palmeiras. Hernan, seja bem-vindo, boa tarde. Tudo bem, Gabi? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Palmeiras acaba entrando nessa sequência aí de resultados ruins, né? E o bastidor começa a ferver, né? Assim é o Palmeiras. E dessa maneira, o Pedrinho conhece bem o clube, a gente acompanhando o dia a dia do Palmeiras sabe que uma sequência de derrotas, principalmente quando você perde títulos, sempre vai ter um foco ou outro. E o Abel Ferreira, pela primeira vez, está experimentando uma sequência de derrotas. E naturalmente, pelo excelente trabalho que ele vem fazendo e por tudo que o cerca, por tudo que ele entregou no clube, tem uma hora que ele vai lá mesmo e tem que dar uma resposta, vai lá e tem que desabafar. E foi o que aconteceu ontem dando essa resposta. Se o problema é o treinador, não tem mais problema. Evidentemente, a diretoria do Palmeiras não enxerga dessa maneira. Não está vendo o Abel Ferreira nesse momento como um problema. Muito pelo contrário. Aliás, até uma outra declaração do Abel Ferreira em relação ao calendário, que ele disse, olha, não vou me manifestar mais, eu vou dar treino, tem que vir alguém da diretoria para falar sobre isso. O presidente Maurício Gagliotti foi muito claro, conversei com ele hoje por telefone, bati um papo com ele e ele me disse que todas as decisões dentro do clube são tomadas e elas passam pelo Abel Ferreira. O Abel Ferreira sabe hoje tudo o que acontece dentro do clube, desde andamento de reforços, detalhes se está para fechar ou não, se o Palmeiras está desistindo de tal negociação, da fisiologia, qual jogador pode ser entregue ou não, qual jogador pode jogar ou não, a questão mesmo do calendário. Por exemplo, a volta do Campeonato Paulista, quando teve a discussão com o Ministério Público e os clubes aceitaram jogar praticamente dia sim, dia não, o Abel Ferreira foi consultado. Tudo isso foi colocado em reuniões e foi colocado à mesa para o Abel Ferreira. Ou seja, todas as decisões têm a participação do Abel Ferreira. Isso me garantiu o presidente Maurício Gagliotti. Ou seja, às vezes o torcedor fica com a sensação de que o treinador explode, o treinador fala, mas a diretoria de repente fica escondida, à margem, e fica sobrando tudo nas costas do treinador. Então, por isso, a palavra da diretoria nesse momento, para dar tranquilidade ao Abel Ferreira, para tentar acalmar o bastidor do Palmeiras, porque afinal de contas começa a Libertadores da América, o Palmeiras defende o título e evidentemente o clima não pode ser esse para um time que acabou de ser campeão da Libertadores
da Copa do Brasil e também é campeão paulista. O presidente Maurício Gagliotti vai ter uma conversa com o Abel Ferreira, eles vão viajar agora às 2h30 da tarde, muito no sentido de tá faltando alguma coisa, tá tudo bem, por que dessa declaração? Vamos chegar aqui num momento em que tá tudo bem. O clima entre eles têm uma relação muito boa. A direção e a comissão técnica e Abel Ferreira têm uma sintonia muito boa. Então não é de repente uma declaração ou uma palavra que pode ser de repente mal interpretada que vai estragar esse ambiente. Então por isso o presidente Maurício Gagliotti fez questão de se posicionar nesse sentido depois dessas entrevistas todas do Abel. O Renan, foi interessante isso que você falou, de que nessa fase aí de decisão se voltava o Campeonato Paulista com todas as datas, calendário cheio, o Abel foi consultado, né, que você contou pra gente. A gente tem aqui uma interessante declaração dele, que sempre questionou, né, a questão do calendário, o que ele respondeu ontem sobre essa questão. Eu sou sempre eu a dar a cara sobre esse assunto, a falar sobre quem, não sou eu que decido, não sou eu que organizo, não sou eu sou treinador, eu sou aqui responsável por dar o treino. Portanto, eu não me vou pronunciar mais sobre questões políticas e sobre as questões políticas tem que haver alguém dentro do clube que dê a cara, porque eu não vou falar sobre essas questões. Opa, então fico curiosa para saber o que ele respondeu para o presidente Gagliotti quando foi consultado. Hernan, o presidente te falou se ele foi contrário à questão do calendário ser mantido depois de tanto tempo parado? A questão, Gabi, é que assim, não dá para o Palmeiras dizer não, sendo que todos os clubes estão disputando. Não dá para o Palmeiras não querer disputar o Campeonato Paulista, não querer disputar o Campeonato Brasileiro, sendo que todos os outros clubes estão assinando. É isso mais ou menos o que foi conversado com a comissão técnica, e aí a comissão técnica tem que fazer o quê? Aceitar. Porque como o Abel falou, eu tenho que dar o treino, eu tenho que ver quais são os jogadores que eu tenho à disposição e disputar as competições. Não vou mais falar sobre isso. Foi a resposta do Abel Ferreira, que lá atrás deu uma declaração um pouco mais pesada, um pouco mais polêmica, comparando, né, o calendário de fora com o calendário brasileiro, que são realidades distintas, e ele acabou, assim, ficando refém também daquela declaração. E aí ele acaba cortando, né, literalmente, não querendo mais falar sobre esse assunto, porque sabe que é assim no futebol brasileiro, sabe que não dá para o Palmeiras ser contrário ao que todos os outros clubes assinaram. Então o Palmeiras também não tem muito o que fazer. Era ideal? O Palmeiras entende que seria o ideal jogar dia sim, dia não? É lógico que se dependesse exclusivamente do presidente Maurício Gagliotti, da diretoria, eles sabem que não é o ideal, sabem que estão prejudicando todo o trabalho, todo o planejamento da comissão técnica. Mas os outros clubes aceitaram, todo mundo acabou aceitando. É dessa maneira. E aí o Abel Ferreira lamenta, mas aceita e tem que dar treino e vai aceitar, e por isso essa resposta. Mas reafirmo aqui o que o presidente disse. Todas as decisões, tudo que o clube decide, tem conhecimento o Abel Ferreira. Hernan, imagino para a gente fechar aqui que você tenha perguntado para o presidente sobre contratações. Que ele te deu alguma notícia a respeito? Sim, aliás, antes até dessa questão eu queria só trazer um bastidor interessante, que 2 semanas atrás o presidente virou para o Abel Ferreira numa conversa e disse o seguinte: Abel, voltou de férias agora, tá tudo bem, você está precisando de alguma coisa, o que a gente pode fazer para te ajudar aí nesse início de retomada de temporada? E a resposta do Abel foi assim: presidente, está tudo bem, estou no clube onde eu sempre sonhei estar, o clube dos meus sonhos, aqui está tudo perfeito. Foi assim, me contaram essa história para ilustrar um pouco como é a relação da diretoria com o Abel Ferreira. Claro que estava bravo ontem, estava chateado, a sequência de derrotas, algo que ele não experimentou ainda, essa pressão que é o Palmeiras. Ninguém gostaria de ver o nome pichado no muro do estádio. Então, assim, experimentando coisas novas, experimentando a pressão que é o Palmeiras. Então, é uma situação que ele vai ter que, não é a primeira vez, não vai ser a última. Então o Abel vai experimentar outras pressões, que é o Palmeiras, o bastidor sempre pega muito fogo. Em relação a reforços, olha, Tati Castellanos,
O Palmeiras não conseguiu inscrever o jogador na primeira fase da Libertadores como queria, e aí fecharia o negócio na sexta-feira. O Grupo City aceitou o parcelamento do Palmeiras, da maneira em que o Palmeiras vai começar a pagar só o ano que vem, mas ainda faltam alguns detalhes, e esses detalhes vão ser retomados ainda essa semana. O Palmeiras fala aí em 10 dias até fechar esse negócio. E aí pode ter o jogador para o Campeonato Paulista e para a segunda fase da Libertadores, passando para a segunda fase da Libertadores. E a notícia interessante é que o Ademir do América Mineiro é uma situação em que o Palmeiras não desistiu. O Palmeiras ainda vai tentar retomar as conversas, já sabe que existe um modelo de negócio que o América quer para fechar, mas o Palmeiras vai tentar mais uma investida para ter esse jogador, que já foi inclusive aprovado pelo Abel Ferreira. Muito bem, Hernan. Te agradeço. Se tiver mais alguma notícia, grita a gente que a gente te chama. Estamos aqui de plantão, pintando notícia eu entro. Então tá bom. Um beijo, boa tarde para você. Valeu.